Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado por vocês terem vindo aqui participar dessa nossa aula gratuita, tá? Aqui eu vou expor um pouquinho de uma importação, de um processo de importação que está atrelado diretamente ao processo de exportação, tá? E que eu acho, assim, minha opinião, muito importante nos dias de hoje, obviamente, não só porque é minha profissão, mas porque a gente está falando de Japão, né? Queira ou não queira. O Japão é um país hoje que vive praticamente de importação e exportação, então existe um mercado pungente aí nesse setor, inclusive dentro do mercado japonês. Hoje você tem uma quantidade grande de jovens querendo empreender, jovens japoneses, o que demonstra uma possibilidade de negócios com os estrangeiros muito grande, porque a concepção que eles têm sobre o estrangeiro é diferente dos japoneses mais velhos, tá? E aí eu venho com essa aula, como tudo começa na importação, por quê? Porque para você poder vender em escala, tá? Você precisa conhecer os processos de importação, principalmente, ou até mesmo para exportar em escala, você precisa conhecer os processos de exportação. A outra contrapartida tem que saber os processos de importação, e isso vai fazer com que vocês consigam efetivar de fato aquilo que vocês pretendem como negócio em si, tá? A importação e a exportação, ela basicamente, tá, gente? Ela vai depender de 4 informações muito importantes, mas dentro dessas informações existem várias e várias, eh, questões, ok? Quais são essas questões? Dentro da pesquisa de mercado, das regras em si, da logística e na liberação aduaneira. Existem várias regrinhas entre essas 4 partes, vamos falar assim, que são necessárias para que vocês conheçam para efetivar uma importação sem tomar prejuízo, sem ter grandes problemas, sem ter carga barrada e assim por diante, tá? A pesquisa de mercado é o primeiro delas. É uma coisa que eu costumo falar muito com meus mentorados, meus alunos, que todo mundo antes de importar um produto precisa fazer uma pesquisa de mercado, tá? E por que que precisa? Para você saber se o produto vai ser viável economicamente para você. Esse é o primeiro ponto, tá? 2, saber a legislação referente àquele produto. Verificar se realmente aquele produto pode sim entrar em território japonês ou não. 3, com relação à concorrência. Quantidade de concorrentes que você tem nesse setor, se é algo que vai comprometer as suas vendas ou não, e como que você vai poder atuar dentro disso. Tendo essas questões da pesquisa de mercado, você automaticamente consegue, direcionar, tá, de outras formas, as questões do produto, escolher o seu produto de uma forma mais, eh, eficiente, vamos colocar dessa forma, de uma forma mais assertiva, tá? Temos as regras do comércio exterior, que são regras com relação a dados importantes que devem ter nas invoices, nos documentos internacionais. Temos a questão logística, que é uma questão aonde você realmente vai economizar dinheiro. Então, às vezes, você vai comprar um produto, você não vai comprar um produto, você não vai conseguir baixar o valor desse produto a 50%. Você vai ter um desconto lá, às vezes, de 10%. Porém, se você atuar de forma correta dentro da logística, você pode economizar muito ali. Então, vamos dar alguns exemplos. Eu tenho containers hoje que eles podem variar de valores de US$ 3.000 a US$ 1.500. Se eu quero o menor custo possível, obviamente eu vou pagar o de US$ 1.500, o que vai já me dar uma diferença com relação ao custo final. Isso pode ser a diferença, às vezes, entre o valor final do seu produto e o valor do seu concorrente. Às vezes, seu concorrente usa uma logística muito cara, como é o caso do pessoal que usa FedEx, etc., sendo que poderia usar uma logística mais barata. Um exemplo de FedEx. FedEx hoje custa em torno de US$ 12 o quilo. Se você pegar, por exemplo, um transporte convencional, não door to door, por exemplo, como é o caso da FedEx, você vai pagar US$ 2,80 o quilo, US$ 3 o quilo. Então a diferença é muito grande e isso faz com que você, em escala, consiga melhores resultados, tá? E temos a questão da liberação aduaneira. Por que que é importante saber sobre a liberação aduaneira? Porque as regras do comércio exterior, elas estão ligadas completamente à liberação aduaneira e à legislação local também. Então, os dados que você recebe, o que você recebe de documentação, etc., nada mais é para quê? Para você fazer a sua liberação aduaneira, aonde você vai colocar todos os dados possíveis e imagináveis que estão nestes documentos. Então,
Conhecendo esses 4 pontos a fundo, você consegue ter uma importação ou uma exportação muito mais efetiva, até porque a liberação aduaneira ela serve também para exportação. Você tem que ter liberação na exportação e na importação. Então, você tem um processo muito mais eficaz, muito mais barato e, consequentemente, você consegue começar a ganhar mercado justamente porque você tem custos menores e passa a ter lucros melhores, ok? Com isso, a gente começa pela pesquisa de mercado, tá? A pesquisa de mercado, ela vou dar 3 pontos, tem muito mais pontos que você pode utilizar para fazer sua pesquisa, mas basicamente você vai estar usando 3 pontos, tá. Quais são esses 3 pontos? Pesquisa baseada em custo e preço de venda, então você vai pegar o produto, vai em tese, vai fazer uma pré-precificação, ver qual que é a margem que você está tendo ali em cima disso e olhar qual que é o custo de mercado. Com isso você consegue ter mais certeza se aquele produto vai ser viável ou não. 2, pesquisa de público. Olhar para dentro do seu público, do país que você está, que no caso o Japão, e ver se você tem um público para aquilo. "Ah, Celso, mas o meu produto é muito bom". Tá, a questão é, ele é bom para quem, né? Ele é bom só para você ou ele é bom para outras pessoas também? Tem outras pessoas que querem ou é só você que acha ele interessante? Então tem que tomar cuidado, porque é o cliente que comanda essas questões, tá? Pessoal que entrou agora, só para avisar, a gente tá eu tô gravando, tá? Então vocês vão poder ter acesso ao comecinho aqui depois. Número 3, pesquisa legal através de classificação internacional de produtos. O que que é a classificação internacional de produtos? Nada mais é do que uma numeração que classifica um produto em qualquer parte do mundo. Essa numeração, pensando em Japão, ela inclusive ela dita regra com relação à legislação, ao que você vai fazer, com ao que pode, ao que não pode. Então é muito importante isso. Então, dependendo do produto, você vai dar lá. Você vai ver o preço, legal, dá para trazer, dá para ganhar dinheiro. Tem público? Tem o público. Com o número da classificação internacional, que é o HS Code, eu vou olhar dentro, vou pesquisar em conjunto com a alfândega, por exemplo, se este produto é possível ou não, se ele tem barreiras ou não, o que que eu preciso para trazer este produto. Então, se fosse alimentos, você ia ter que ter fichas técnicas para primeiro ter o aval da vigilância sanitária. Se fosse um cosmético, você ia precisar, por exemplo, de uma licença de cosmético. Isso está na lei. Se fosse um produto usado, você ia ter que ter Kobuts, que é uma licença para revenda de usados, né? Então você tem uma série de detalhes que quem dita essa regra, literalmente, é essa classificação internacional. Dúvidas, pessoal, vocês podem perguntar, tá? Pode me interromper, pode perguntar. Fazendo a pesquisa de mercado do jeito correto, olhando lá certinho, vi que tá tudo bonitinho, fiz a pesquisa legal, etc e tal, tá? Eu parto para questões referente às regras de importação. Dentro das regras de importação, isso está muito bem definido com relação à lei, existe uma lei falando sobre isso, a lei número 68, por sinal, lei aduaneira 68, japonesa, que diz que você precisa de documento como comercial invoice, tá? E vários outros documentos para fazer a liberação. Ao mesmo tempo, dentro desta comercial invoice, deste documento, você precisa de todas as informações obrigatórias para um documento desse, como importador, exportador, origem do produto, porto de destino ou aeroporto e porto de origem ou aeroporto e os HS codes dos produtos, tá? Com a descrição do produto e o devido valor. Ah, Celso, mas o que é o HS code? O HS code é esse número que vocês estão vendo na tela aqui. É uma série de números que pode chegar a 10 dígitos, ele pode variar de 8 a 10 dígitos, dependendo do país, que dita a regra do que é aquele produto. Então, por exemplo, se eu pegar um produto como uma camiseta, tá? A camiseta ela vai ter acho que se eu não me engano é 6109 alguma coisa, tá? Mas a camiseta, se você com esse código, você pode mandar ela para Dubai, você pode mandar ela para Bélgica, você pode mandar para Portugal, para os Estados Unidos, qualquer lugar do mundo que vai conseguir identificar esse código. Ah, mas Celso, existe alguma diferença no código? Existe. Os 6 primeiros dígitos são iguais em qualquer parte do mundo. Os últimos dígitos, que pode ser de 2 a 4, eles mudam conforme o país. Então, é fácil de identificar, você só precisa fazer uma adaptação. E é obrigatório ter isso daqui e obrigatório saber isso daqui.
Por quê? É com esse código que você vai para a alfândega, e que esse código vai estar num documento em que você vai colocar lá a descrição do produto, o código e o valor, e em cima, baseado nesse código, que você vê o quê? Os impostos, inclusive. Então precisa conhecer esses códigos, inclusive para saber se o produto tem barreira de cota, se não tem barreira de cota e assim por diante, tá? Uma outra regra que nós temos é a forma de pagar. Quando a gente está falando de produtos, pensando em Japão, que estão abaixo da casa dos 200 mil ienes, você ainda assim, se o exportador tiver autorização de exportação, você ainda assim consegue importar um produto sem fazer o que a gente chama de contrato de câmbio. O que é um contrato de câmbio? Contrato de câmbio é um documento que o banco faz, é um banco, não pode ser TransferWise, não pode nada disso. Um banco tem que fazer isso, tá? É um documento que o banco faz dizendo assim: Celso Kinoshita gastou 1,5 milhão de ienes para pagar uma invoice com número tal, tal, tal de US$ 10.000. Ele diz o que aconteceu. E isso é usado aonde? Na contabilidade. Esse contrato de câmbio, ele não fica restrito só ao banco. O banco tira cópias e manda para o Banco Central. Para quê? Para mostrar o porquê que você está mandando esse valor para fora do país. Ah, Celso, então, mas está tranquilo. O produto que eu quero comprar vai dar 150 mil ienes. Tá bom. Só que 150 mil ienes, ele ultrapassa o valor de US$ 1.000, se for um produto do Brasil? Ah, ultrapassa. Então, no Brasil, o exportador, por exemplo, não vai poder seguir a mesma regra que você. Então, o ideal é que sempre faça por banco. Ah, nesse caso eu não posso fazer por TransferWise. Não, porque ficando acima de US$ 1.000, é obrigatório fazer a declaração de contrato de banco, contrato de câmbio, tá? Então, o ideal é que sempre se faça isso via banco, tá? Os bancos japoneses estão restringindo um pouco os codins, os autônomos a fazer esse tipo de coisa. Então, eu acabo sempre indicando que o pessoal faça isso via Banco do Brasil, porque no Banco do Brasil você consegue esse contrato de câmbio lá para fazer a transferência para o seu exportador, por exemplo. Vou fazer uma pergunta para vocês e eu espero que vocês respondam, tá? Vocês podem abrir o áudio ou mandar pelo chat, ou do jeito que vocês acharem mais conveniente. Alguém aqui já ouviu falar em Incoterms? Os Incoterms, eles são termos internacionais de negociação, tá? E aí, a pergunta aqui fica no seguinte: desses códigos que eu coloquei aqui nessa pergunta, qual deles é um Incoterm? Alguém aqui sabe me dizer? Resposta para a pergunta: Nalva, Akemi, tá correta. O Incoterm, desses daqui, o Incoterm, a única sigla que é um Incoterm é o FOB. O FOB é o Incoterm mais usado no mundo, tá? Isso é importante saber por quê. É importante conhecer os Incoterms por quê? Porque através do Incoterm que você vai conseguir negociar a sua carga no exterior. Isso aqui são termos que qualquer empresário do setor de importação e exportação conhece. Então, quando você chega e coloca lá, por exemplo, vai pedir um orçamento e o seu fornecedor te manda lá falando o seguinte: olha, é, eu estou te mandando o preço FOB, eu tô te mandando o preço CIF, eu tô te mandando o preço, sei lá, EXW, Xwork, ele tá ditando qual que é o valor do produto baseado na logística. Então, o Xwork é quando você retira a mercadoria lá no fornecedor, lá no outro país. Então, todo o custo logístico ainda não está embutido. Quando você fala de um CIF, ele é colocado no porto de destino ou no aeroporto de destino. Então, já está com o valor da dentro do valor da mercadoria já está incluso o frete. FOB, por exemplo, ele não tem o frete incluso, é só até o porto ou aeroporto lá no destino, lá onde você está comprando, tá? Então, os Incoterms é algo muito importante para se conhecer e é necessário para sua negociação dia a dia. Então, para quem pensa em negociar coisas, por exemplo, produtos com a China, se você não souber Incoterm, o chinês logo percebe que você não é do mercado e você pode ter um problema por causa disso. Então, vai pedir um orçamento? Por favor, me mande um orçamento FOB, porque eu já sei que ele vai me colocar até o porto da China, eu só tenho que destinar um navio ou um avião para fazer o embarque dessa mercadoria. E aí quem contrata isso sou eu. Então, o Incoterm é algo muito importante que qualquer pessoa do ramo do comércio exterior que importe produtos ou exporte produtos tem que conhecer por causa da negociação. Com isso, uma pequena curiosidade, eu vou colocar aqui um videozinho rápido
tá? E para que vocês vejam numa invoice várias questões que eu coloquei agora, que acabei de falar com vocês, várias questões aqui que ditam a regra de como é e como deve ser, tá? Ó, termos de transporte, presta atenção. Os termos de transporte são os incoterms, tá? Esse aqui é um incoterm, por exemplo, FCA. É um incoterm aéreo de carga aérea, como se fosse sem o transporte incluso na mercadoria. Qual que é a questão em tudo isso? Isso aqui é um documento, por exemplo, que é uma comercial invoice, que é o documento que é utilizado para quê? Para liberação aduaneira. Então ele é muito importante. Essas informações têm que existir numa comercial invoice justamente para evitar que a alfândega interprete mal alguma coisa, que você não consiga liberar a carga e assim por diante. Então tem que ter. Razão da exportação. Então, isso eu estava importando esse produto. Então, qual é a razão dessa exportação? É uma venda, não é uma carga pessoal. E qual que é a diferença entre um e outro? Quando eu tenho uma invoice para a venda, eu passo por uma instância aduaneira, vamos falar assim, diferente da carga pessoal. A carga pessoal deixa de pagar uma série de impostos, porém ela não pode ser revendida por lei. Quem revende carga pessoal comete o crime de contrabando, porque não tem autorização de fato para revenda. Então, quando a gente pega essas pessoas que estão sendo barradas, que perde a carga, etc., por quê? Porque está vindo como carga pessoal e vai revender. Uma vez que a alfândega identifica a possibilidade de revenda, sem a devida autorização da alfândega, você não entra. Então, vamos dar um exemplo disso. Eu pego um creme e compro lá dois, três cremes diferentes e trago para mim. Isso é uma carga pessoal. Eu pego 20 cremes, 30 cremes do mesmo tipo e resolvo trazer. E quando eu falo que isso é carga pessoal e revendo, eu não tive a anuência, eu não tive a autorização da vigilância sanitária para entrar. Porque ele vindo como carga pessoal, ele não passa pela vigilância. Ah, Celso, mas então eu vou trazer por aí. Só que uma vez que ele entrou dessa forma e você revendeu o produto, você acabou de incidir num crime chamado contrabando. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. O mesmo vale para marcas famosas. Estou comprando bolsas de marcas famosas nos Estados Unidos a custo baixo. Se você não tem autorização da marca para fazer isso, você comete o crime de pirataria, que é muito parecido com o crime de contrabando. Você não tem autorização da marca. Você tem autorização do governo para entrar porque é bolsa, até aí tudo bem. Mas a marca não. A lei de marcas e patentes define a pirataria. Então, uma vez que você não tem autorização e coloca aqui no Japão como se fosse uso próprio e revende, você está cometendo o crime de pirataria. E, e todos esses crimes são passíveis de prisão. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Com isso, a gente começa na logística. Então, a gente passou ali pelas algumas regrinhas, tá? E a gente entra nas questões logísticas. E aí vem uma pergunta importante. No transporte aéreo, existem apenas empresas de transporte expresso, como FedEx, DHL e UPS, para transporte de carga? Ou vocês conhecem algum outro tipo de empresa que faça esse tipo de coisa? Eu mesmo vou responder, então. Resposta: não. Ge- Sim, agentes de carga. Exatamente. Geralmente, as cargas gerais são transportadas por companhias de transporte não expresso. Não é só agente de carga, tá, Kemi? Tem outras questões. Por exemplo, tem as companhias aéreas. Então, a Cathay Pacific, por exemplo, é uma empresa de Hong Kong. Você tem a Emirates, você tem a United, você tem a Air France. Todas elas fazem transporte de cargas também. E o transporte de cargas feito através dessas empresas é muito mais barato. Ele costuma ser 6, 7 vezes mais barato do que o transporte da FedEx. Isso não quer dizer que a FedEx ou a DHL não façam cargas gerais, mas é muito mais caro do que o convencional, porque ele faz todo um serviço para você. E aí vem o cuidado. Por exemplo,
eu pego e trago 10 caixas pela FedEx. Dependendo do produto, a FedEx pode se negar a fazer o despacho aduaneiro. E aí você perde toda aquela questão do door to door. Eu já tive casos, por exemplo, de eu ter que ir lá até Osaka ajudar um cliente a retirar uma máquina que a FedEx não queria fazer o despacho aduaneiro, ok? Então, conhecendo um pouco sobre as questões de transporte, você consegue definir o que que você quer fazer para você. Ah, eu quero trazer um transporte mais barato. Então eu vou contratar, em vez de contratar uma FedEx, eu vou puxar um agente de carga, que é uma empresa que negocia fretes, para que você possa ter um custo de frete menor, tá bom? Nisso nós temos também os transportes por container, que são os mais baratos possíveis. Pra você ter uma ideia, um transporte, vai, enquanto você tem um valor de 3 dólares o quilo no transporte aéreo, num container você vai ter um custo, às vezes, de 1 dólar, de centavos por quilo, dependendo da situação, tá? E aí vem uma pergunta importante. Posso transportar poucas caixas dentro de um container no transporte marítimo? Vamos à resposta. Exatamente, posso. Através do que? Um transporte chamado LCL. O transporte LCL é um transporte que te dá a possibilidade de você carregar a partir de 1 metro cúbico. Ah, como assim, Celso? Eu não posso carregar uma caixa só? Pode, mas eles vão te cobrar 1 metro cúbico, tá? E 1 metro cúbico, normalmente, num transporte desse, ele cabe o equivalente a mais ou menos 200, pode caber de 200 a 300, 400 quilos, tá, de carga. Então é bastante coisa que dá ali. O que é interessante é que o custo desse transporte, por exemplo, se você botar na ponta do lápis, ele vai custar, quer ver? Se a gente pensar num custo geral na casa de 50 mil ienes, dividido por 200 quilos, você tem um custo de 250 ienes por quilo, certo? É isso? É, 250 ienes por quilo. Então, automaticamente você tem um custo muito baixo, porque se você for comparar com frete aéreo a 3 dólares, você tem um custo na média de 500 ienes por quilo. Então, ele é a metade do preço do custo do aéreo. Agora, se você pensa num container inteiro, a situação muda completamente, porque aí você tem um custo ali, por exemplo, de 1.500 dólares num container todo. Então, quando você pegar e botar isso na ponta do lápis, você está tendo um custo de 50 ienes, 20 ienes por quilo carregado, tá? Então, conhecer o transporte vai definir muito o custo final da sua mercadoria. Essa decisão você só consegue ter partindo do princípio que conhece o processo e precisa ter esse conhecimento de fato para você poder ter opções e conseguir viabilizar a melhor logística possível para você. Com isso, eu vou botar um videozinho aqui para vocês entenderem a parte de despacho aduaneiro, tá? Só uma base para vocês entenderem ali como funciona o despacho aduaneiro aqui no Japão, é um vídeo muito curtinho, para mostrar para vocês o que que a gente faz normalmente num despacho aduaneiro. Então você, no meu caso, tá? Eu fui até lá e comecei o despacho aduaneiro dentro da alfândega e como ele funciona de fato. Então vamos lá. Esse vídeo foi para mostrar para vocês uma sequência de como é um despacho aduaneiro, tá? No despacho aduaneiro, por obrigação, você tem que usar a Comercial Invoice, BL ou AWB. Esse aqui são documentos de embarque. BL é a carga marítima, AWB é a carga aérea. Packing List, que é a descrição dos documentos todos. Licenças e certificados quando necessário, quando pedido. Tudo isso, a gente literalmente usa para colocar naquelas informações de início para que a gente possa fazer essa declaração de fato ali e botar aquelas informações no computador e imprimir a declaração. Aquela declaração impressa, ela simplesmente ela serve para quê? Para você
Pro fiscal da alfândega comparar o que você declarou versus os documentos que você está apresentando. Se tiver alguma discrepância com relação a documentos, alguma informação, ele vai te questionar porque você está declarando uma coisa e no documento está outra. Dependendo do que está lá na declaração, às vezes você vai botar um nome genérico ali de um produto, ele vai vir te questionar para saber o que é aquele produto. Então, essa acariação de documentos é necessária para a liberação aduaneira. Uma vez que esteja tudo certo, esteja dentro do padrão, você não precisa de nenhum outro documento adicional e assim por diante, eles fazem a liberação e você vai lá e paga os impostos. É um processo muito simples. Esse processo todo que a gente conversou até agora é como acontece o comércio exterior de fato. Parece algo muito difícil, mas uma vez que você esteja dentro, você automaticamente você consegue lidar com essas questões, porque você entende aquilo que está sendo falado. "Ah, Celso, mas eu não falo Nihongo, eu falo um Nihongo muito fraco, será que é o suficiente?" Gente, a gente tem que lembrar uma coisa, quando a gente está falando de comércio exterior, tudo é padrão. Comercial Invoice é o mesmo documento com as mesmas informações que é utilizado no mundo inteiro. BL AWB é feito da mesma forma no mundo inteiro. Packing List é a mesma coisa. O que muda são as regras locais. Uma vez que você entende o procedimento do comércio exterior, é fácil você lidar com um fiscal de alfândega, porque ele também entende daquilo. Eu, por exemplo, sou um case interessante porque eu não falo o Nihongo que todo mundo pensa, mas eu consigo me desenrolar dentro de uma alfândega de forma que eu nunca tive um problema com uma carga barrada. Mesmo quando houve a possibilidade de dar um problema, ainda assim eu consegui reverter a situação. Por quê? Porque a conversa está dentro de algo que a gente entende. O fiscal te entende e você entende o que ele precisa. E para isso acontecer, você precisa conhecer todos esses processos de forma um pouco mais profunda e aplicar ele no seu negócio para que você não venha a ter problemas com relação a isso. Ok? Eu quero abrir para o pessoal tirar dúvida. Pelo banco, é só o pagamento do fornecedor e o pagamento do processo paga em dinheiro na alfândega? Boa pergunta. No banco é o pagamento do que vai para fora, só o fornecedor. Pagamentos que é feito localmente, tá, são pagamentos em que você vai fazer o pagamento do transporte, você vai fazer o pagamento pelo seu banco aqui, você vai fazer o pagamento, por exemplo, do imposto, é lá na hora em dinheiro, ou você pode fazer via banco através de EasyPay. Então, o banco local vai servir para isso. O banco internacional, onde você precisa de uma mesa de câmbio, que é o caso que eu comentei do Banco do Brasil, você consegue fazer o pagamento através do Banco do Brasil diretamente para o seu fornecedor. O que não pode acontecer? Se você botar no seu fornecedor e o seu fornecedor não for o emissor da invoice, ele não for o embarcador, não for ele que for o contratante do transporte, você pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo de errado. Porque os documentos têm que ser do vendedor para o comprador direto, não pode ter intermediário. Ah, Celso, mas espera aí. Eu quero comprar de 5 fornecedores, eu botei uma trading no meio. Tudo bem. A trading vai contratar o transporte, o dinheiro vai para a trading primeiro, para a trading comprar para você. Você não pode, se você pagar os fornecedores direto, cada fornecedor vai ter que fazer seu próprio embarque, o que fica muito caro. Então, Yuri, na realidade, se você está comprando para revenda, tem que ver como que está saindo a documentação do seu fornecedor. Se você está comprando diretamente dele e está passando como revenda, não tem grandes problemas. O problema é você estar trazendo, por quê? Tem questões de impostos, etc e tal. O problema é você estar fazendo isso como se fosse uma carga pessoal e isso você acabar revendendo um produto que não pagou impostos. O produto que não paga imposto, isso se torna sonegação. Sonegação de imposto é crime federal, então tem que tomar esse cuidado, tá? Então existem formas para você fazer isso. Tomar muito cuidado quando você vê o pessoal vendendo por via DHL ou FedEx. Normalmente, se você, vamos supor, você está negociando com a China, você botou seu nome e pessoa física lá porque você é um Codin. O chinês, é bem possível que ele te mande isso como carga pessoal se for por DHL. Tanto que eu já vi vários cases aí de pessoal que, ah, Celso, eu pedi pro chinês o transporte, ele falou que só podia fazer DHL, porque ele considerou que aquilo era uma pessoa e não uma empresa. Então tem que tomar esses cuidados. Conta do Banco do Brasil é normal? Sim, você pode abrir como uma conta Futsu sua, pessoa física, como Codin, sem problema nenhum. Sai rápido, não tem grandes problemas não, tá?
Então você pode abrir essa conta lá para fazer os pagamentos. Aí como que funciona? Você vai receber a invoice, vai mandar esse invoice para o banco. Se você não estiver próximo ao banco, você pede para eles te mandarem uma documentação para você preencher, que é o contrato de câmbio. Você vai preencher conforme a indicação deles, manda para eles de volta uma cópia. Eles vão fazer a remessa para você exterior e vão te enviar um RAGAC ali comprovando que o seu envio de dinheiro para o exterior foi para pagamento de uma importação. E aí, em cima disso, você pode apresentar isso junto à sua contabilidade. Para quem tiver interesse e está vendo essa necessidade, por quê? Porque, queira ou não queira, os transportes via FedEx e assim por diante estão caríssimos, atrapalha muito a questão de custo final, tá? A gente vai começar no dia 1º agora, de julho, a gente começa uma mentoria de importação e exportação, online, ao vivo, são 5 dias de aula seguidas, onde eu vou explicar tudo da forma como eu faço, tudo que eu sei, todo o suporte ali para você conseguir fazer o processo andar, o seu processo andar, sem ter dor de cabeça ou risco de não conseguir fazer a sua importação. E para as primeiras 10 pessoas inscritas, apesar que já tiveram alguns inscritos, tá? Mas para as primeiras 10 pessoas inscritas, eu estou entregando de presente uma mentoria particular, que ela custa o equivalente a 70 mil, mas é gratuita que eu vou dar, que é justamente para acompanhar o processo que você está fazendo com relação à sua empresa. Então a gente vai olhar produto, precificar e assim por diante. Para as pessoas, por exemplo, que falam assim, não, eu não tenho interesse nessa parte, Celso, eu tenho interesse só nas questões do comércio exterior, eu dou o suporte, obviamente, para aquilo que você precisa. Então, tem muita gente que quando começa, como vários cases que nós temos de vários alunos, que eles me mandavam documentos para verificação para ver se o documento estava correto. Eles me mandavam, por exemplo, Celso, ó, o cara tá falando isso, o que que eu faço? Eu vou lá e falo para a pessoa o que que ela tem que fazer naquela situação. E aí a pessoa, e hoje eu posso falar que a gente tem mais de 170 pessoas aí importando seus produtos e muitos deles, inclusive, como Linda História, assim por diante, tendo sucesso assim, absurdo, né? Por isso é a demonstração de que se empenhar de fato a coisa acontece, ok? O link dessa mentoria eu vou estar colocando lá naquele grupo para quem quiser participar. Essa parte desse suporte, ela é infinita, então uma vez que você fez a mentoria, eu vou estar dando esse suporte para você, independente do tempo que demorar o seu processo, você não precisa se preocupar com isso. E vai um e-book de presente para você, de 90 páginas mais ou menos, com toda a descrição de como funciona, etc. Termos em japonês que você pode estar usando para o japonês identificar melhor uma carga, nomenclaturas em geral e assim por diante, mas que tudo isso vai estar sendo explicado durante a mentoria. Aqui, ó, a conta, qual o valor da mentoria? A mentoria, o valor dela é de 35 mil. Vamos lá. Qual o custo médio do estudo de mercado? Então, o estudo de mercado é o seguinte, aí depende muito do que você quer, tá, Augusto? Eu já fiz, tipo, você tem que, na realidade, me falar o que você quer nesse estudo, tá? Se for fazer um estudo muito profundo, que ele é demorado, pensando em mercado japonês, que tem que ter uma coleta de dados, etc e tal, é um estudo que ele não sai barato, tá? Eu falo não sai barato porque ele demora um tempo. Então, vou dar um exemplo do último estudo que eu fiz. O último estudo que eu fiz, a gente cobrou 300 mil e entregou um relatório de 95 páginas com relação a mercado, marketing, tudo que a empresa precisa mudar ou padronizar com relação a valores, etc., para que ela conseguisse entrar dentro do mercado japonês. Como que ela ia ter que fazer? Como ia funcionar? Site, cara, tudo. Ela custou 300 mil. De repente, o que você quer é uma questão menor. De repente, é um estudo de mercado para um produto brasileiro para ver se é viável trazer para o Japão, tá? Um estudo desse, em média, eu cobro na média de 50 mil, porque eu tenho que ir até os órgãos, etc e tal, para conversar com os caras diretamente nos órgãos, porque o japonês por telefone não consegue passar muita informação. Mas esse estudo de viabilidade que a gente chama, tanto econômica quanto legal, eu cobro em média 50 mil. Daí é o que eu falo. Uma mentoria nesse sentido, a 35 mil ela tá barata perto de tudo aquilo que você vai aprender dentro do nosso processo. E o mais importante, talvez, disso tudo é essa mentoria, ela não é exclusivamente só para o mercado japonês, tá? O método que a gente aplica, se amanhã você mudar para os Estados Unidos, você pode aplicar lá. Se amanhã, ou se você quer vender para os Estados Unidos, você pode aplicar.
Amanhã você resolveu voltar para o Brasil, você quer aplicar o processo de importação no Brasil, você pode aplicar. É tudo uma questão, eu mostro nessa mentoria como que você acha as informações necessárias para você, por exemplo, Brasil. Ah, vou importar cosmético. O que que eu preciso? Como eu faço? Eu vou te mostrar. O procedimento do comércio exterior é o mesmo, mas o Brasil é diferente do Japão. Então, logo, eu vou te mostrar o que que você precisa fazer num Brasil para conseguir achar a informação que você precisa, porque é tudo uma questão de saber aonde procurar a informação. Então é isso, gente. Conforme for entrando, na segunda-feira, dia 1º, a gente vai marcar um horário, normalmente horário da noite, mas para quem não puder o horário da noite, me avisa antes que a gente pode estar fazendo isso separado durante o dia, tá? Além disso, as aulas ficam gravadas, então as pessoas têm acesso às aulas gravadas depois para poder reassistir e assim por diante, por um prazo de tempo de 2 meses, pelo menos. Se você quer importar e quer viver, quer iniciar um negócio ou até uma renda extra, porque inclusive nessa mentoria eu vou explicar sobre comprar na China, revender em vários outros países, um conteúdo muito amplo para aquilo que você quer fazer, inclusive se você quiser vender na Europa, se você quiser vender várias formas que tem para fazer o negócio acontecer. Conhecendo um pouco do comércio exterior de fato, você consegue fazer compra, pra você ter uma ideia, tá? Só para vocês entenderem. Você consegue comprar, a gente consegue hoje fazer processos do tipo comprar na China e revender na Europa a um custo 3 vezes maior, a um valor de venda 3 vezes maior do que a venda aqui no Japão. Então tem bastante situações que a gente consegue explorar com o comércio exterior, porque você tem o mundo inteiro como seu fornecedor. É isso, gente. Obrigado. Boa noite por estarem comigo nesse sábado. E dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando, inclusive, lá no próprio grupo, que eu vou estar respondendo.